Para a questão de hoje, que diz assim: considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria... E ali vem uma tabela e vem uma fórmula que é a expressão igual maior, abre parênteses, A2, 2 pontos, C2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses, asterisco, que significa multiplicação, mínimo, abre parênteses, A1, 2 pontos, A3, fecha parênteses. E ali vem a letra A 150, letra B 200, letra C 300, letra D 400 e a letra E 800. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para descobrir isso, vamos separar aqui só a tabelinha ali com a planilha, com os valores e a fórmula indicada, certo? Pegamos só o que interessa aqui para tentar chegar ao resultado. Bem, vamos lá. Nós temos aqui a ideia de uma fórmula que diz igual maior multiplicado por mínimo. Isso quer dizer que primeiro eu tenho que resolver essa função maior, depois eu tenho que resolver essa função mínimo e aí tem que multiplicar os dois valores. Então vamos primeiro resolver esta função maior. Como é que funciona a função maior? Ela tem dois argumentos separados por ponto e vírgula. Observa, quem separa os argumentos aqui na função maior é o ponto e vírgula. Isso quer dizer que A2, 2 pontos, C2 é o primeiro argumento, aí vem ponto e vírgula separando os argumentos, e 2 é o segundo argumento. O que significa o primeiro argumento, A2, 2 pontos, C2? Significa um intervalo. Ele está indicando nesse primeiro argumento que eu tenho que analisar a célula A2, 2 pontos, C2. Isso é de A2 até C2. Isso porque 2 pontos indica intervalo. Então vamos pegar aqui primeiro só as células que ele pediu. Aqui da célula A2 até a célula C2. Isso significa A2, 2 pontos, C2. Da célula A2 até a célula C2. Isso é o que ele quer analisar. Ele quer analisar, então, o valor 30, 40 e 20, certo? Isso é o nosso primeiro argumento. O segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, que nesse caso é 2, indica qual maior valor eu desejo como resultado dentro desse intervalo. Por exemplo, se aqui tivesse 1, seria o primeiro maior valor desse intervalo. Como aqui tem 2, ele está pedindo o segundo maior valor desse intervalo. Observa, se aqui tivesse 3, seria o terceiro maior valor desse intervalo. Se tivesse 4, o quarto maior valor e assim sucessivamente. Quer dizer, esse último argumento da função maior, que nesse caso é 2 aqui, indica qual maior valor eu desejo como resultado. Como ele botou 2 aqui, significa que eu quero o segundo maior valor como resultado. Bem, o primeiro maior valor aqui é 40 desse intervalo, só aqui, ó. Então, o primeiro maior valor desse intervalo é 40 e o segundo maior valor desse intervalo é o 30. Então, eu vou separar o 30 como resultado desta função maior. Vou substituir, então, toda essa função maior por 30, que é o resultado dela. Pois bem, aí ele bota asterisco mínimo. Mínimo é uma outra função que a gente tem que resolver. O que faz a função mínimo? A função mínimo, pessoal, tem um argumento aqui que indica o intervalo. Nesse caso, A1, 2 pontos, A3. Então, vamos primeiro separar o intervalo a ser analisado, que é da célula A1 até a célula A3. Observa aqui de cima da célula A1 até A3. A1, 2 pontos, A3 significa intervalo de A1 até A3. Pois bem, essas células que eu tenho que analisar. Mas o que eu tenho que fazer na função mínimo? Na função mínimo, basta dizer, pessoal, qual é o mínimo, isto é, qual é o menor valor do intervalo. A função mínimo é simples assim, ela me responde qual é o menor valor daquele intervalo, qual é o mínimo. Então, entre 10, 30 e 50, que é esse intervalo, qual é o mínimo, qual é o menor valor desse intervalo? É o 10, é o 10. Então, vou marcar aqui como resultado desta função mínimo, o resultado é 10. E agora o que sobrou, pessoal, é a multiplicação, já que asterisco significa multiplicação. Então agora ficou 30 multiplicado por 10. E 30 multiplicado por 10, como resultado final, eu tenho 300. Então é essa a resposta da nossa fórmula, é isso que a gente tem que buscar lá na questão. Vem comigo, em qual dessas alternativas eu tenho o resultado 300 aqui? Na letra C de Canadá, que de fato então é o gabarito e a resposta desta questão.